amigo da humanidade, vós sois o Cristo. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 27 de junho de 2020, sábado da 12ª semana do Tempo Comum. A Igreja hoje faz memória de São Cirilo de Alexandria, patriarca de Alexandria no Egito. Foi autor de diversas obras teológicas importantes. Considerado grande guardião da fé católica, teve papel especial no Concílio de Éfeso em 341, defendendo o dogma sobre a maternidade divinal de Maria. Peçamos por sua intercessão a grande graça de professarmos cada vez mais a nossa fé, sendo assim cada vez mais discípulos e discípulas do Mestre Jesus. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu credes. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada comunidade, no Santo Evangelho de hoje presenciamos o bonito testemunho do oficial romano, este que vai ao encontro de Jesus suplicar pela vida de seu empregado, apresentando assim para nós uma importante dimensão da nossa fé, que é a capacidade de ter uma vida oracional que possa suplicar pelo próximo, uma oração que tenha sensibilidade pelos mais necessitados. Por isso que nesta direção devemos fazer o nosso exame de consciência
sobre a nossa postura diante da nossa vida oracional. Quando nos dirigimos e suplicamos a Jesus, a gente se lembra do irmão, do próximo, daqueles que necessitam de nossas orações, os enfermos, todos aqueles que passam por algum tipo de tribulação em suas vidas, ou a nossa oração é uma oração egoísta, que pensa apenas no eu? É nesta direção que Jesus ele vai reconhecer nesse oficial romano tamanha fé em Israel. Esta fé que Jesus não tinha visto até então em nenhum homem, parte de um romano. Aquele que não tinha o convívio da tradição e nem da prática religiosa judaica. Também aprendemos com isso a nunca menosprezar a fé de ninguém, nem pela sua origem, nem pela sua prática religiosa, nem pelo seu jeito de agir e de ser. Pois a fé, ela parte do íntimo do coração do homem, e somente Deus conhece o coração do homem. Por isso que somente Ele reconhece a fé que cada um tem verdadeiramente diante de Deus, diante dos homens, diante de si mesmo e diante de toda a criação. Somos convidados a compreender essa bonita dimensão, para que assim não caiamos no falso julgamento de achar que alguém não tem fé. Uma das coisas mais terríveis e até mesmo de modo inocente é a gente ver pessoas que diz: nossa, aquela pessoa não tem fé. Isso não existe. Às vezes queremos nos comportar como Deus, achando que conhecemos o íntimo do coração do outro. E não, somente Deus conhece. A tal ponto que Jesus vai alertar. Haverá muitos do Oriente e do Ocidente, e sentarão à mesa, junto de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aos herdeiros? Os herdeiros serão jogados fora, e lá haverá choro e ranger de dentes. Façamos um caminho no qual a gente faça parte do povo que está à mesa, não daqueles que foram chamados para serem os grandes herdeiros, mas que não tiveram fé, que não tiveram boas posturas diante de Deus e diante do próximo, e assim foram jogados fora. Que nós não sejamos estes, mas que possamos ter uma verdadeira prática de fé, lembrando dos irmãos, lembrando dos mais necessitados. E isso abarca toda a dimensão comunitária da nossa igreja. Uma igreja que se esquece dos mais necessitados não cumpre de maneira plena o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé se baseia, sim, em olhar para o próximo, olhar para os mais necessitados e, de modo preferencial, como se diz, o olhar para os mais pobres. Que possamos ter este olhar, não somente na nossa prática ali do dia a dia, com uma ajuda pontual, mas também na nossa prática de oração. Não basta dar 1 quilo de feijão se a nossa oração também não se dirige àqueles que tanto necessitam de também fazer parte do nosso convívio de irmãos e irmãs. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São Paulo Apóstolo e São Cirilo de Alexandria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado sábado e que o Senhor em vossas vidas sempre vos acompanhe. Amigo da humanidade.
vós sois o Cristo, o bom pastor. Tomai-nos ao vosso serviço, nós que vimos a verdadeira luz. Vós fostes manifestado em nossa carne e nos revelastes a grande alegria de conviver em vosso reino. Amigo da humanidade, vós sois o Cristo, o bom pastor. Tomai-nos ao vosso serviço, nós que vimos a verdadeira luz. Vós fostes justificado no Espírito e pelo batismo nos fizestes participantes de uma vida incorruptível. Amigo da humanidade, vós sois o